Seguindo a trajetória dos editoriais do programa Direito e Justiça em Foco, trazemos hoje os ensinamentos de quem sempre praticou o bem, Mahatma Gandhi. Perguntaram ao mestre quais os fatores que destroem os seres humanos. Ele respondeu: a política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade, a oração sem caridade. O caminho para a felicidade não é reto. Existem curvas chamadas equívocos. Existem semáforos chamados amigos. Luzes de cautela chamadas família. E tudo se consegue se tens um estepe chamado decisão. Um motor poderoso chamado amor. Um bom seguro chamado fé. Combustível abundante chamado paciência. Mas, acima de tudo, um motorista habilidoso chamado Deus. Hoje o programa Direito e Justiça em Foco vai falar sobre o mercado de livros no Brasil com o especialista em e-books, Ednei Procópio, que é autor dos livros Construindo uma Biblioteca Digital, O Livro na Era Digital e A Revolução dos E-books, indicado ao Prêmio Jabuti de 2014. É membro da Comissão do Livro Digital da Câmara Brasileira do Livro. Atuou na publicação e comercialização de cerca de 1.000 títulos digitais e aproximadamente 500 títulos simultaneamente em versão impressa. Como vai, meu caro Ednei? Vai bem? Tudo ótimo, doutor, tudo perfeito e é uma honra voltar e conversar contigo. E é uma grande honra você estar aqui no programa Direito e Justiça em Foco para informar ao telespectador exatamente esta evolução, esta magnífica evolução do livro digital, porque poucos conhecem essa matéria. E você veio aqui exatamente para isso, para informar o telespectador, a sociedade, desta brilhante evolução. Tá bom? Muito grato. Eu já tenho uma pergunta para te fazer. Posso? Por favor. E eu começo dessa forma. Estimado Ednei, eu tenho muito respeito por você. Muito obrigado. Viu? Conta um pouco sobre a sua trajetória no mercado editorial brasileiro. Pelo que nós conversamos antes, você é pioneiro em livros digitais, não é? Sim, de fato. Eu comecei a estudar o livro digital em 98. Então, de 98 até 2001, aproximadamente, 3 anos só de pesquisa de livro digital. Porque a história do livro digital começa com hardware nos Estados Unidos e tinha mais alguma coisa de software também nos Estados Unidos. Só para o senhor ter uma ideia, a primeira biblioteca digital foi ao ar em 1971. O projeto Gutenberg colocou no ar no início da década de 1970 a Constituição Americana e uma versão digitalizada da Bíblia. Em 71? Em 71. Um sujeito chamado Michael Hart, ele foi pioneiro, ele faleceu há 2, 3 anos atrás. Ele foi pioneiro, ele teve essa brilhante ideia de colocar um texto que rodava ainda numa rede que não se chamava internet, porque a internet nasceu no início da década de 1990 com esse nome. Sim. Então era uma rede acadêmica e de uso militar, mas ele teve a ideia de colocar o texto da Constituição Americana lá, então ele foi um dos visionários de conteúdo para livros.
Você acha que ele foi um visionário no sentido de se adiantar ao futuro, é isso? Ele estava há 40 anos à frente do tempo dele, porque o projeto Gutenberg ainda está no ar até hoje, esse mesmo projeto, e eles guardam lá milhares de títulos, desde aqueles de domínio público, ou seja, livros que já estão em livre circulação para a humanidade, não tem mais o direito autoral, digamos assim, apenas o direito moral, né, do autor de ter escrito a obra. E esses textos estão em diversos idiomas e línguas. Então, se você entrar lá no projeto Gutenberg, você tem livros de língua em inglês, português, alemão, italiano, francês. Então, é uma biblioteca universal digital, o projeto Gutenberg. Aliás, Ednei, qual foi a evolução do mercado editorial brasileiro no ano de 2014? Você pode, por gentileza, se alongar um pouco mais nesta parte? Sim, posso sim. Até vale a pena falar um pouco do tema, porque assim, a gente tem que ver o mercado editorial de livros, hoje especificamente, num contexto global. Você não consegue mais ver ou nichos de mercado ou enxergar mercados setoriais regionais. Até bem pouco tempo atrás, sim, porque essa questão era mais geográfica mesmo. Mas nós passamos pela globalização. A globalização já não é mais um tema a ser discutido, ela já é uma realidade que a gente sente todos os dias. Tanto é que o senhor está com um iPad na mão? Estou com o iPad aqui. Pois é, o iPad é um produto americano vendido no Brasil e fabricado na China. Então daí você vê a globalização dos produtos. Mas ele é americano. É uma patente americana. O iPad é uma invenção e uma patente americana. A marca é Apple, né? Da Apple. Mas olha só, há 10 anos atrás, eu não esqueci da sua pergunta inicial, mas há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a Microsoft, que também é americana, ela é de Seattle, a Microsoft é vizinha da Apple, e ela fez um produto chamado Tablet PC, que era a ideia de transformar o PC, o computador de mesa, em algo portátil. Isso há 12 anos atrás. De novo, o Bill Gates estava há 10 anos, uma década à frente do tempo dele. Então, o tablet, como conhecemos hoje, que ele é portátil, é leve, etc., ele só foi possível com a revolução tecnológica. Certo. Antes disso, não. E essa revolução tecnológica, ela é mundial, ela não é regional. Então, a gente tem que sempre pensar no contexto do mercado editorial brasileiro, num contexto global, porque diversas empresas como Amazon, Kobo e Barnes & Noble, e uma série de outras, a própria Apple também vende livros, e é até engraçado porque antes da década de 1990, a empresa se chamava Apple Computers. E hoje ela é a Apple que vende discos, vende filmes, vende aplicativos e vende livros. Então a coisa toda mudou. E essa revolução tecnológica e essa globalização, incluindo a globalização social, cultural e econômica do mundo, trouxe transformações no mercado editorial. E você percebe isso a partir de 2006, aproximadamente. O Kindle da Amazon, ele foi lançado em 2007. E a partir daí, o mercado editorial mundial se estagnou. Então, isso quer dizer o seguinte, que ele não cai. Não há um... Você diz para que o telespectador possa entender bem, estagnou na evolução do digital, por exemplo, da matéria digital? Ainda não, porque o digital ainda está começando. Está começando agora, recente. É recente, é um fenômeno recente. O digital, em termos de livros, ele cresce mais com o lançamento do iPad da Apple e com o Kindle da Amazon. A partir desse momento, quando o hardware vai para a mão das pessoas, dos consumidores, é que você tem essa evolução do livro digital. Mas um pouco antes disso, em 2004, o mercado de livros impressos especificamente, ele já parou, ele já estagnou. Então, ele nem cai em volume de vendas, ou lucro, ou faturamento. Ele não cai, mas ele também não cresce. Então, você percebe mundialmente que o mercado editorial ele fica flutuando. E no Brasil acontece a mesma coisa. Então, se você pegar de 2009
as pesquisas que tem no Brasil a respeito do assunto, e você fizer o comparativo dos últimos 5 anos, ora cresce em volume de vendas, ou seja, em número de exemplares vendidos, e ora cai em número de exemplares vendidos. Ora cresce em faturamento, ora cai em faturamento. E tem essa flutuação. Ou seja, nos últimos 10 anos o mercado está literalmente estagnado. As pessoas que gostam de ver o copo meio cheio, elas vão dizer que está, né, estabilizado. Estabilizado. Bom, eu vou tomar uma carona no seu raciocínio, sem macular a ideia que nós estamos tratando aqui. Fique à vontade. E perguntar a você o seguinte: há possibilidade de nós, daqui para frente, eu digo daqui para frente, não pensarmos mais no papel? Ou seja, pensarmos já em matéria digital, porque tudo é digital. Eu fui, outro dia, levei uma receita, fui ao oculista, e o oculista me fez uma receita. Eu tenho que mudar o grau do meu óculos, da minha vista, não é? E eu, então, fui para modificar e comprar uma nova lente, um novo óculos. Aí, então, o rapaz que me atendeu disse: bom, agora nós vamos fazer digital. Eu estranhei. Falei: uai, o que é isso? Digital? Você vê que as coisas estão avançando, Isso aí. Não é? De uma forma muito, como que eu posso dizer, depressa. Muito rápida. Rápida. Não está dando nem tempo de pensar. Rápida. Então nós temos que acompanhar o pensamento. Por exemplo, quando você estuda um idioma, vamos supor, você estuda um idioma, o inglês. Você, no início, você pensa em português, para depois, então, você adaptar o idioma em inglês, mas ainda você não está pensando em inglês. Mesmo, porque você não nasceu pensando em inglês. Pensando em inglês, exatamente. Mesmo. Eu acho que a gente aprendeu a pensar papel, entende? Exato. Nós pensamos você papel. Entendeu bem aquilo que eu quis dizer. A gente ainda não pensa digital. Ainda não pensa digital. E os nativos digitais não pensam em papel, porque eles simplesmente não sabem o que é um papel, então eles pensam nativamente digital. Então tem até um vídeo no YouTube em que eles fazem uma maldade com uma criança, que eles dão um tablet para a criança e ela fica um tempo todo brincando com o tablet. E aí eles tiram o tablet da criança e dão uma revista impressa. E aí a criança fica tentando virar as páginas da revista impressa. E não consegue. Porque ela já está pensando digital. Porque ela é nativo digital. Eu creio que a nossa geração inteira ainda pensa o impresso. Então eu acho ainda difícil a gente se libertar, digamos assim, do papel, porque a gente ainda, a nossa velocidade de leitura e de absorção de conhecimento e informação, ela é mais rápida no papel, ela não é mais rápida no digital. Mas os olhos dos mais novos, dos nativos digitais, eles conseguem absorver um número maior de informações na tela digital. E o que a gente está falando aqui, na verdade, nós estamos falando de 2 tipos de hardware. O hardware impresso e o hardware digital. Ocorre que hoje os nossos olhos, e eu sempre digo isso e repito, os nossos olhos estão sempre voltados para uma tela de cinema. E você vai no metrô aqui de São Paulo, na Consolação, na estação Consolação, você vai passando e tem dezenas de telas. Você vai descendo a escada rolante, telas. E aí você chega em casa, vai esquentar um almoço no forno micro-ondas, você digita numa tela. Você liga a televisão, você está vendo uma tela. Você pega o tablet, é uma tela. O celular, um smartphone. E o computador também. E o computador é uma tela. Então, me parece que o livro impresso é uma tela. Ele é literalmente uma tela. Só que o livro impresso é uma tela estática. Ela não se move, ela não se mexe, ela não lhe dá respostas. Então a tendência é cada vez mais a gente deixar de usar o hardware papel e passar a usar o hardware digital. Agora, quanto tempo vai levar isso? Vai levar 2 gerações, que são exatamente a geração que é culturalmente ensinada para ler livros impressos. Mesmo a gente, eu leio livros impressos, leio revistas impressas e leio jornais impressos. Mas você está mais habituado a ler digital. É que o digital te dá uma velocidade, tem um problema do digital. A velocidade do digital, às vezes, não lhe traz a informação tão apurada quanto a gente gostaria.
Então você às vezes prefere olhar uma revista e um jornal porque você sabe que deu tempo da equipe fazer a curadoria da informação. Então, por exemplo, um escritor escreve no digital, provavelmente ele escreveu rápido e publicou rápido. O escritor que lançou no impresso levou um tempo aí para ele. Então tem esse time também, essas são as diferenças básicas. Então, respondendo a sua pergunta, eu creio que sim, vai haver um tempo em que a gente vai ler mais no hardware digital do que no hardware papel. Eu creio nisso. Certo. E tem uma questão fundamental que é a sustentabilidade. Para você printar 1000 páginas no papel, você precisa de 1000 páginas, vezes o número de exemplares de pessoas. No caso do hardware papel, você precisa de uma única tela que imprime milhões de páginas. Certo. Daí você tem uma economia de escala que muda todo o modelo de negócio do mercado editorial. Sim, mas a economia é digital. A economia, ela é digital porque você tem uma única folha, Sim. uma única tela que imprime todas as outras páginas. Então você imagina, olha... E você só tem o movimento. Você só tem o movimento, você só tem a busca pela informação. Imagina um mundo em que você tem uma única página de um livro e ali você tem todas as páginas do livro. Todas as páginas de todos os livros daquele escritor, ou todo o catálogo daquela editora, ou todo o catálogo daquela livraria, ou todo o catálogo inteiro daquela biblioteca. E você está correndo um risco agora, com os softwares e aplicativos, de ter todas as páginas de todas as bibliotecas do mundo em uma única folha de papel digital. Sim. E isso muda completamente o modo como a gente pensa a economia do livro. Eu tenho a impressão que no passado, e nós temos os exemplos clássicos dos princípios, não é? Nós temos o princípio do movimento, o princípio da vibração, não é? E outros princípios... Newtonianos, eu diria. Exato, que nós aprendemos no passado. Exatamente. Mas a gente percebe que esses princípios estão presentes agora, neste momento. Isso mesmo. O GPS, por exemplo, é uma ideia cartesiana. Então, René Descartes, ele inventou... Em 1600 e pouco. Exatamente. E hoje as pessoas usam GPS no carro e falam, nossa, que ótimo, eu vou a qualquer lugar. Bom, graças ao René Descartes. A 1635, se não me engano. Exatamente. Se não me falha a memória. É isso aí. Bem lembrado. René Descartes. René Descartes. Um grande sei, ele sempre dizia isto. A existência. É sobre a existência. Ele fazia muito questionamento sobre a existência. Bem, vamos seguir adiante, porque há um interesse muito grande, tenho certeza absoluta, que o telespectador está acompanhando com bastante atenção. Pensando em um contexto mais amplo, com a crise mundial econômica e mudanças de paradigmas, o mercado editorial brasileiro encontra-se em qual fase, Ednei? Nossa, doutor, que pergunta. Olha só, nos encontramos em uma fase de revolução mesmo, literalmente uma revolução. Porque, vamos começar do início. O modo como o escritor escreve já não é mais o mesmo, porque hoje ele tem a pesquisa quase que simultânea à escrita do livro, porque antigamente ele tinha que parar de escrever, ir até a biblioteca, fazer uma série de pesquisas e voltar para escrever. Não, hoje ele escreve e pesquisa simultaneamente. Então o jeito de escrever mudou. Quando você vai para a editora também mudou o modo como ela publica. Então tem editoras que ainda publicam os livros impressos, editoras que publicam os livros eletrônicos, mas tem uma série de outros modos de você publicar livros, até através de CD-ROM, e passamos por tem editora publicando livros em celulares e etc, etc, etc. Então o modo de se publicar também mudou. E aí você vai para a livraria. Hoje a experiência do leitor... do consumidor vou na internet, pesquiso o preço do livro. E aí sim eu vou ou não a uma livraria comprar o livro. Então você percebe que há uma mudança significativa no modo como a gente consome os livros. E o mercado editorial brasileiro, eu diria que ele está... Eu não vou dizer que ele está na UTI, porque não é verdade, ele não está na UTI. Mas ele está respirando com um balãozinho de oxigênio, assim. Com dificuldade. Está respirando com dificuldade, ele já não consegue mais correr como ele corria antigamente.
porque está havendo uma mudança e a gente não está tendo tempo e fôlego para acompanhar essa mudança. E eu me refiro a toda a cadeia produtiva do livro. Eu não falo só dos escritores. Eu falo dos escritores, dos seus editores, dos seus livreiros, dos seus distribuidores e até da imprensa, que antigamente fazia as resenhas e que hoje nós não temos pouquíssimos, raros lugares onde você tem resenha literária no jornal. Né? Então está tudo se movendo. Isso me parece que não é um cenário ruim ou um cenário bom. Sim. É um cenário de mudança. Sim. Mas você vê isso no Brasil? No Brasil e no mundo. Aí no mundo. O problema do Brasil, se é que a gente pode usar esse termo problema, é que a gente sempre esperou. A gente sempre espera pelo que ocorre no externo. Então, por exemplo, quando algum tempo atrás a FINAC chegou no Brasil, a gente inventou as mega stores. Mas a gente inventou as mega stores não foi porque a gente quis se reinventar. A gente inventou as mega stores porque a gente estava copiando ou querendo se preparar para um monstro que a gente não sabia quem era. Então, quando você vê empresas brasileiras tentando fazer livro digital, ela não faz o livro digital genuinamente brasileiro. Ela faz o livro digital imitando aqueles players que estão vindo e concorrendo com ela. Uhum. E eu me pergunto, o que seria um livro digital essencialmente brasileiro? Porque no Japão, por exemplo, o Japão inteiro, todos os consumidores estão com um celular na mão. E, por exemplo, eles costumam consumir pequenos textos nos celulares. Isso é uma realidade no Japão. Não é só o celular na mão. Eu tive conhecimento de uma matéria que está saindo um relógio, não é? Que você não tem mais necessidade de celular. Pelo relógio, você tem todas as informações. E a gente está falando de consumo de leitura. Então, por exemplo, se no Japão eles fazem isso, como é que seria com o brasileiro? Por exemplo, o brasileiro, pelo que dizem, gosta muito de novela. Muito, então, por exemplo, vamos supor, vem um gringo no Brasil e fala: "Oi, Ednei, como é que é o livro digital no Brasil?" E eu poderia dizer para ele: as pessoas leem muito livro na televisão. Mas como assim? Me explica. Porque o pessoal assiste muito novela e já aproveita e já lê o livro na televisão também. Então deve existir o livro digital brasileiro. Sim, claro. Que não é esse que as empresas estrangeiras estão nos impondo. Deve ser outro livro digital, outro modo de consumir e de produzir livros. E o que nós estamos fazendo é mimetizando. Deve existir, existe, é por isso que você está aqui no programa Direito e Justiça em Foco para explicar esta novidade, não é? E é o exemplo que nós estamos naturalmente dando e levando ao telespectador. Bem, Ednei, eu vou chamar um pequeno intervalo e logo vamos retornar para continuarmos com essa conversa interessantíssima e tenho certeza absoluta que o telespectador está apreciando. Você aguarde que logo retornaremos.